Maravilha. A Bulber, cara, ela foi criada no momento que eu estava buscando uma forma de empreender. E na época tinha algumas hamburguerias aqui na Irlanda que eu gostava bastante. E dentre essas hamburguerias, que não vale mencionar o nome, eu quis comprar uma delas. E na época o Pablo era um dos sócios dessa empresa. Eu comecei a trabalhar com eles, acabou que não rolou de eu comprar. Só que eu e o Pablo, a gente gostou muito da forma que nós dois trabalhávamos e a gente resolveu criar o nosso próprio negócio. E como você sabe, eu sou um cara do mercado financeiro e aí tive a sacada de usar o nome, inclusive Bulber, que está totalmente alinhado ao mercado financeiro. E eu tenho qualidades para essa parte do mercado e o Pablo é um monstro na operação. E aí a gente falou, vamos juntar A com B, a fome com vontade de comer, e a gente criou. E antes disso a gente pensou, como que a gente pode criar uma marca, validar um produto, gastando o mínimo possível. E aí nasceu a ideia do Food Truck. O Bulber significa o que no mercado financeiro? O Bulber fala sobre a tendência dos mercados, né? O mercado entende quando ele está em movimento de alta, significa o bull, porque o touro ele ataca de baixo para cima. E o bear é o urso, que dá uma patada e derruba. Então a tendência de baixa é considerado o bear market e o bull market é a tendência de alta do mercado. Você chegou a trabalhar para outras pessoas aqui? Trabalhei para muitas pessoas em diversos tipos de áreas. Eu fui chefe em 2 tipos de diferentes restaurantes. Eu trabalhei no restaurante japonês, de massa, hamburgueria, restaurante indiano e fora os outros trabalhos que não estão ligados à comida, né? Mas trabalhei com outras pessoas de diversos mercados diferentes, irlandês, indiano, brasileiro, de todas as formas possíveis. É uma boa trabalhar com comida aqui na Irlanda? Eu acho que é uma ótima saída se você sabe fazer bons produtos. Eu, antes de vir para cá, eu trabalhava com direito e eu comecei a fazer umas quentinhas fitness e me identifiquei, vi que eu era bom fazendo comida e falei, cara, acho que tem um caminho ali pra gente seguir. Além do que o irlandês, ele tem muito hábito de comer fora aqui. Eles não têm tanto hábito como nós brasileiros de preparar comida, levar marmita. Então eles comem muito fora e principalmente lanche. Eles focam muito em lanche. E aí o Pablo, que já tinha mais de 15 anos de experiência, como eu disse, muito bom no que ele faz, a gente resolveu juntar essas duas forças e falou, cara, vamos tentar focar no público daqui e trabalhar com comida, porque eu acho que tem muita saída e tem muito mercado ainda, tanto para quem já está, quanto quem tem vontade de empreender nesse tipo de área, sem dúvida. Quais foram os principais desafios de abrir, principalmente um food truck? Informação, eu acho que essa foi a primeira dificuldade que a gente enfrentou, a gente conseguir ter as informações certas, porque a gente sabe que aqui tem legislação para tudo, para a questão de controle, de limpeza, de produção. Aqui dentro do nosso food truck a gente faz tudo handmade, então a gente faz os molhos, o blend da carne, agora a gente tem um supplier que fornece pra gente os pães que a gente também criou a receita, então a gente tinha um pouco de dificuldade nisso, porque a gente sabia que poderia ser difícil. A gente sabia que ia ter todas essas dificuldades, tipo, por não ter tanta informação, só que aí a gente fez o básico, a gente foi diretamente na fonte. Aqui tem o HSE, né, que é o órgão regulatório como se fosse a vigilância sanitária, e a gente se informou com eles quais seriam os desafios que a gente teria ao abrir um food truck. E ela falou que se a gente mantesse o processo de higienização, todos os processos que a gente continua mantendo aqui dentro da Bulber, a gente conseguiria. Então acho que o primeiro maior desafio de abrir um food truck foi encontrar um local também, esqueci de mencionar isso, encontrar um local onde a gente conseguisse efetuar nossas vendas, porque, e a falta de informação. A gente sabe que no Brasil existem barraquinhas de rua, né? Sim. Por exemplo, um cara tem uma carrocinha de cachorro-quente na rua. Sim. E ele tem um alvará lá para vender essa. Sim. E aqui não é bem assim, aqui você não pode estar diretamente na rua, né? Exato. Você tem que estar num espaço fechado. Exato, exatamente. Então, isso foi algo que a gente também não sabia se a gente podia fazer. Porque, por exemplo, o nosso primeiro local era uma propriedade que estava vazia, que era usada para guardar lixo, basicamente mesmo. A gente conseguiu alugar aquele lugar e abrir ali. Só que aqui na Irlanda tem uma questão que se chama do Plan Permission, que é, por exemplo, se eu abro um negócio aqui que, sei lá, que é uma garagem, eu não posso depois simplesmente transformar aquela garagem em um lugar de comida, porque a permissão, o Plan Permission que eles têm... como se fosse o alvará, né? Como se fosse o alvará. O alvará deles era para funcionar como um centro comercial para garagem, mas e para comida? E, inclusive,
esse foi o nosso teste. A gente falou, cara, vamos começar, vamos ver o que acontece e vamos embora. O HSE já deu a liberação, que é a vigilância sanitária, que no meu ponto de vista é o mais importante, que é o que garante a qualidade do seu produto. Até para você conseguir trabalhar nos aplicativos de comida e todas essas coisas. E eu falei, vamos começar assim mesmo, sem esse plan permission, porque área comercial, e aí é uma parte jurídica que eu também fui me informar aqui, se é comercial, a gente entende que pode agir como outro comércio, não necessariamente somente aquele que tem na liberação. E a gente ficou rodando lá durante um ano e nunca teve problema nenhum em relação a isso. Como é que foi a questão de financiar esse negócio? Você teve que pegar algum financiamento no banco, empréstimo? Boa pergunta. No início, como a gente queria criar um restaurante próprio, a gente foi atrás de um grupo de investidores e eles fizeram esse investimento, eles compraram o truck, eles fizeram todo o primeiro investimento através de uma participação em shares dentro da nossa empresa. E com o dinheiro deles a gente montou o food truck, a gente começou aquele primeiro dinheiro para giro, mas depois a gente já começou a andar com as próprias pernas e agora a gente inclusive recomprou toda essa parte do investimento que eles haviam feito anteriormente. Mas aqui na Irlanda, se a gente soubesse antes, é o que eu falo sobre informação. É muito fácil você conseguir financiamento no banco para qualquer coisa. Para abrir um negócio é mais ainda. E para a gente o que facilitou foi o quê? Depois que a gente já tinha aberto, validado o produto, quando a gente precisou ir no banco recorrer a eles para conseguir recomprar a parte deles e fazer essa mudança estrutural aqui, porque o trailer antes ele era muito diferente do que ele está hoje. A gente, para fazer essa mudança, a gente precisou novamente de um investimento. E a gente conseguiu tudo no banco de uma forma muito fácil. Em 3 dias a gente conseguiu levantar um bom valor, que foi suficiente para a gente pagar todo mundo, reformar o nosso trailer, trocar a localização e ainda ter dinheiro para giro. Mas você pode começar, dependendo de como você for começar. Eu vejo muitas pessoas que começaram seu empreendimento dentro de casa, vendendo ali, tipo, para amigos e pessoas próximas. Você não precisa necessariamente de um investimento. Acredito que é até bom, antes de você fazer algum tipo de dívida com o banco ou com o investidor, é principalmente validar o seu produto, porque às vezes muitas pessoas pegam o empréstimo, quando vão testar o seu produto, vê que não é aquilo, não vai ter tanta vazão e você pode acabar quebrando e ficando com uma baita de uma dívida. Mas muito fácil, sem muita burocracia, conseguir empréstimo no banco. Muita gente que tem restaurante brasileiro cai naquele nicho de comida brasileira, clientes brasileiros e tudo mais. Você tem uma hamburgueria, mas a gente vê que não tem nada relacionado ao Brasil. Sim. Aqui. Isso foi pensado? Como é que foi essa adaptação ao mercado irlandês? Boa. Cara, na verdade a gente desde o início pensou, por mais que tenha brasileiros aqui, somos muitos, e é uma comunidade unida que ajuda um ao outro, a gente tem que lembrar que a proporção para brasileiro aqui, se eu não me engano, deve ser de 70, 100 mil brasileiros para 3 milhões de irlandeses. Então a gente não podia simplesmente excluir esse público gigantesco que é o irlandês, e a gente falou, vamos fazer diferente, vamos focar no público daqui, o público gringo em geral, não somente o irlandês. Então a gente resolveu tratar nosso marketing todo em inglês, nosso menu todo em inglês, a gente resolveu trazer uma comida diferente do que a gente faz no Brasil. A gente usa ribeye, que é uma carne que eles gostam bastante. A gente tentou fazer um incremento do lanche de formas complexas, trazendo um pouco mais de cozinha para a rua. Então a gente focou desde o início, vamos focar no público Irish. E hoje, basicamente, 80% do nosso público, para mais, acho que diria 90% do nosso público não é brasileiro. É bem difícil a gente ter brasileiros vindo aqui. Inclusive, a gente está até mudando isso um pouco. Agora a gente está tentando fazer um marketing voltado também para o nosso público brasileiro, mas o nosso foco principal sempre foi o daqui. Porque, como eu disse, brasileiro você acaba ficando muito nichado. Por mais que seja uma comunidade unida, você às vezes pode excluir muitas pessoas. Eu vejo algumas empresas que fazem marketing em português, tudo em português, e longe de mim de querer condenar. Mas eu acho que você acaba afastando um pouco essa outra parte que é muito maior da fatia do bolo. Então desde o início foi pensado. Você conseguiu furar a bolha, então? Podemos dizer que sim. Na verdade, nem entrou na bolha, né? Nem chegou exato. A gente nem chegou a entrar. A gente continua tendo, a gente tem nosso público brasileiro, mas o nosso foco é para o público em geral. A gente em nenhum momento focou em brasileiro, de forma alguma. Qual o benefício de ter um negócio comparado a trabalhar para os outros? Cara, engraçado você perguntar isso, porque a gente estava conversando disso hoje. Quando eu trabalhava para os outros, eu levantava todo dia
Posso falar? Não posso falar palavrão, né? Você... Eu levantava todos os dias, puxa vida, meu irmão, vou ter que trabalhar pros outros, que raiva. O cara que escolhe meu shift, sábado eu tô off, mas no próximo eu não sei se eu vou estar, porque eu preciso saber qual vai ser meu horário, todas essas coisas. Isso era algo que me incomodava bastante, além do retorno, tipo, que a gente vai ter no longo prazo, sendo dono, em relação a trabalhar pros outros. Mas muito se engana quem acha que quando você abre o seu negócio é maravilhoso. Hoje a gente trabalha de 13 a 14 horas por dia, todo santo dia. A gente só tem um dia off, porque o yard onde a gente está fecha, e a galera não teria costume de vir aqui porque sabe que está todo mundo fechado. Porque senão, do jeito que a gente é meio maluco, provavelmente a gente trabalharia 7 dias na semana. É muito puxado, mas é muito gratificante, até pelo fato de... Quando a gente serve um produto, principalmente no ramo que a gente está de comida, alguém come e volta aqui para dizer o quanto gostou, o quanto curtiu, isso para quem trabalha com cozinha não tem preço, cara. É maravilhoso, é muito bom, mas nem tudo são prós. Tem todos esses contras que eu te falei. A gente trabalha muito mais do que a gente trabalhava para os outros, a gente ganha muito menos do que a gente ganhava trabalhando para os outros, mas é um processo de longo prazo. A gente sabe que lá na frente a gente vai conseguir conquistar o que a gente gostaria. Mas a hamburgueria sustenta vocês dois e... Sim, né? Sim, a gente hoje consegue ganhar o nosso salário, a gente tira o mínimo, o salário mínimo do mínimo do mínimo, e o mínimo que eu digo não é o mínimo atual, é o mínimo das antigas, entendeu? Sim. Tipo, a gente tira o mínimo do mínimo pra gente conseguir caminhar, pagar todas as nossas contas, a gente sempre consegue fazer caixa, a gente vai guardando um caixa pra eventuais percalços que possam vir a acontecer, investimento ou qualquer coisa do gênero, períodos ruins, porque muito se engana, as pessoas acham que não, mas mercado de comida, cara, vários momentos sazonal. É sazonal. Em alguns momentos você vai vender muito, em alguns momentos você vai vender nada, e quem não faz caixa, quem tira tudo e bota dinheiro no bolso, provavelmente em algum determinado momento pode se lascar, e a gente evita muito isso, entendeu? Então, pra gente, o mais importante hoje é conseguir pagar minimamente as nossas contas, mas a saúde financeira da Buber tá cada vez melhor. Como é que você consegue sua clientela aqui? São comércios na rua, é o que mesmo? Boa pergunta. Aqui, na verdade, a gente está nesse local novo há 1 mês e meio. Então, mudou bastante, porque antes o nosso foco em marketing era muito voltado para os aplicativos. Agora, nesse local que a gente tem mudado um pouco o nosso marketing, porque a gente está num lugar muito mais aconchegante. Então, aqui a gente também está ao entorno de todas as principais empresas da Irlanda, a gente está em Dublin 2. Então, a gente consegue trazer mais pessoas para cá e menos no aplicativo, que pra gente é muito melhor, porque tem taxas. O Deliveroo, o Just Eat, todos esses aplicativos de comida, eles cobram uma taxa alta em cima das vendas que a gente faz. Vamos dizer, um hambúrguer aqui, o hambúrguer do dia, que tá R$9,90 Sim. aqui. Se você fosse vender no aplicativo, você ia perder quanto dessa grana aí? Depende muito da empresa, porque às vezes a gente começou com um rate de 35%, só que a gente conseguiu reduzir para 30%, e tem gente que consegue reduzir para menos ainda, então vamos botar ali uma média entre 25% a 30%, mais os 33% em cima do insumo. Então, se você bota na ponta do lápis, você está perdendo metade. um pouco mais da metade somente para o aplicativo e para pagar o custo do produto, né? E aí vai pagar o imposto ainda? Paga o imposto em cima disso, é complicado. Por isso que a mudança de local para a gente foi fenomenal, porque a gente vendia bastante no aplicativo, o que a gente continua vendendo bem, só que agora a gente tem muito mais público aqui que exime basicamente todas essas taxas abusivas. A gente continua tendo a taxa dos produtos, tendo a taxa do VAT que se cobra em cima da comercialização, mas que não chega nem próximo desse valor. Qual o conselho que você daria para um brasileiro que quer empreender fora? O conselho que eu daria para um brasileiro que quer empreender fora é começa de alguma forma, do jeito que você tiver, como tiver, pega algo que você saiba fazer bem e bota para vender, não tenha vergonha, saiba que você vai trabalhar demais se você quiser realmente que seu negócio dê certo.
Não tenha medo, essa questão de... Eu vejo muitos brasileiros com muito potencial, mas, pô, eu não falo inglês, eu não sei fazer isso. Cara, vai na raça, entendeu? Vai na raça. Porque se você for num banco pedir financiamento, você não fala inglês direito, mas o banco tem interesse em te emprestar dinheiro, então ele vai falar com você. Ah, eu não sei falar direito, não sei falar com contador. Existem bons contadores brasileiros, existem contadores ruins brasileiros também, então se atente quem vai ser o seu contador. E principalmente, cara, não tenha medo, porque o contador tem interesse em vender o serviço dele. Então, por mais dificuldade que você tenha, não vai fazer diferença nenhuma. Eu acho que é basicamente isso. Começar, saber o que você está fazendo e não ter medo de trabalhar e não desanimar nos momentos difíceis, que são maiores do que os momentos bons. A maior parte do tempo, nosso primeiro ano foi andando de lado total, e no meio do caminho os investidores resolveram sair, a gente já não estava tão bem, e os caras falam, vamos sair. A gente falou, e agora? Como é que a gente vai pagar essa galera? Como é que a gente paga, continua andando? O que a gente faz? Mas a gente sempre dá um jeito, então eu acho que é basicamente isso. O conselho é não desanimar, faça algo bem feito e vai pra cima, que a gente é muito bom em relação... Eu arrisco a dizer, e sem querer parecer preconceituoso, eu acho que em mão de obra não tem melhor do que brasileiro. Então, se você conseguir empenhar todo o seu esforço nisso, o retorno vai vir. É isso. A gente está tentando responder a pergunta: por que tanto brasileiro está empreendendo na Irlanda? Você tem a resposta? Eu vou falar com base num achismo meu. Eu acredito que muitas pessoas vêm do Brasil, cara, com qualificações, formados, com habilidades, com várias skills que podem ser usadas aqui. Mas às vezes eles não conseguem colocar isso em prática trabalhando para os outros. Então eu acredito que muito tem a ver também com a questão de querer buscar a sua própria liberdade e saber aplicar na prática o que você sabe fazer. Eu, por exemplo, vim de um mundo completamente distinto, vindo da área jurídica, depois da área financeira, e parei no ramo de comida. Então eu acredito que todo brasileiro aqui, eles veem que tem um mercado muito amplo, porque abre e fecha muita coisa, as pessoas muitas vezes não conseguem fazer uma boa gestão do negócio. Quantos negócios bons você já viu fechando aqui? Vários, Vários. Então eu acredito que seja isso. Os brasileiros, eles veem essa oportunidade. A gente, como eu disse, é uma mão de obra incrível. A gente sabe trabalhar, a gente tem força de vontade. E eu acredito que esse seja o porquê das pessoas estarem abrindo cada vez mais negócios aqui. Acredito que seja por essa razão. Então, como é que faz pra galera encontrar a Bull Bear? Bom, agora a gente está situado no novo local, a gente está no Albert Court, próximo ao Gran Canal. A gente está aqui ao redor das principais grandes empresas da Irlanda, bem localizado no centro. E qualquer pessoa que quiser vir aqui, estamos prontos para atendê-la a partir de terça a domingo. E em breve, se Deus quiser, a gente vai estar abrindo 7 vezes na semana para melhor servir a galera que está com vontade de comer o melhor hambúrguer de Dublin. E não sou eu que estou falando, inclusive a gente está sendo a hamburgueria mais bem ranqueada no Deliveroo e no Google também. É isso aí, parabéns, cara. Boa sorte aí pra você, sucesso. Obrigado, meu irmão. Tamo junto. É nóis. Comer agora, né? A parte boa de fazer esses vídeos de comida é que a gente, né, smash. Todo melado, cara. É muito bom.